queridas mulheres, que prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje a mensagem, ela segue dando uma continuação para aquilo que a Nádia já trouxe para a gente semana passada. Vocês lembram o que ela falou semana passada? Ela contou a história, né, da morte do Lázaro e como Jesus foi tomado de um sentimento tão profundo quando viu a Maria e a Marta, irmãs de Lázaro, chorando por ter perdido ele. E aquilo também comoveu muito a Jesus Cristo, né? E ele não teve vergonha, né? Ainda hoje tem esse preconceito, o homem não pode chorar e tudo mais, mas ele não teve isso. Ele, diante dessa dor, da perda de alguém querido, ele também chorou. E a mensagem que eu trago nessa semana, então, é sobre restauração, sobre o consolo para essas pessoas que choram ou que estão diante de uma dificuldade que não tem para onde correr e parece que a solução mais aliviadora desse sentimento de pressão, né, como a Nádia falou, que é uma pressão muito grande que a gente sente, é justamente chorar, colocar isso para fora através das lágrimas. E então eu convido quem puder, né, a acompanhar o Salmo 126. Eu leio esse salmo na versão de Almeida. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os feixes. Até aqui esse salmo, um salmo muito lindo, de consolo em meio aos desertos da vida, né? O versículo 1 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, né? Os israelitas, esse povo de Deus, ficou como quem sonha, como se eles estivessem sonhando acordados e não acreditando naquilo que estava acontecendo, né? Porque o contexto em que esse salmo foi escrito era um contexto onde o povo de Deus ele havia se afastado do Senhor, né? Começou a adorar outros deuses e tudo mais, praticar coisas que eram abomináveis diante de Deus, e a consequência disso foi que esse povo foi levado para um país distante, para a terra da Babilônia, né? Então eles sofreram esse exílio babilônico. O povo então se tornou escravo desse povo babilônico, estava longe da sua terra, estava longe do templo, né, da casa do Senhor, da igreja da sua época, mas Deus não abandonou esse povo. Ele restaura aquela situação e eles voltam, né? E nessa volta eles ficam como quem sonha, eles não conseguem nem acreditar que eles vão poder voltar para sua casa, voltar para sua terra, né? Para seu povo, para o templo, para a casa do Senhor, refazer a sua vida como era antigamente, né? Com que eles sonhavam lá naquele exílio, voltar para a normalidade, né? Para aquilo que era normal para eles antes. E os versículos 3 e 4 desse salmo, eles destacam essa alegria brotando dos seus corações. A boca deles se enche de riso e eles dão testemunho dessa alegria.
a ponto de outras nações, outros povos que estavam convivendo com eles ali, dizerem: grandes coisas fez o Senhor por esse povo. Então, os outros povos reconhecem que o Deus desse povo de Israel é um Deus poderoso, é um Deus grandioso. E esse salmo, ele fala muito para a gente nesse momento que a gente está passando, né? Talvez cada uma de vocês esteja enfrentando um deserto diferente na vida de vocês, né? Mas Deus conhece cada dor, cada sofrimento. E aqui, o salmista, ele mostra esse desejo que a gente precisa clamar, né? Clamar ao Senhor quando a situação está difícil, que a gente não consegue, né? Igual a Nádia trouxe a semana passada, que a gente chora diante daquela situação porque não tem como resolver com as nossas forças, com os nossos esforços, a situação continua a mesma. E o salmista, ele nos desafia a clamar ao Senhor. Né? O versículo 4 ali, se vocês acompanharem, diz assim: restaura, ó Senhor, a minha situação. Né? Restaura a minha sorte, né? Como as correntes no Negueb. Negueb, ele é um deserto muito famoso lá da região, né, de Israel, da Palestina. E quando chove lá nas montanhas, essa água, quando chove bastante lá, essa água ela escorre e vai formando tipo umas torrentes de água, tipo umas cachoeiras assim enormes, e vão irrigando, inundando e restaurando a vida naquele deserto que estava totalmente morto, totalmente sem vida. As torrentes passam, as águas que trazem vida passam e essa vida começa a florescer novamente. A esperança desse povo volta a brotar, porque o Senhor, eles veem a ação de Deus, que o Senhor está ao lado deles e que mesmo nesse deserto tão seco, quando as águas de vida de Deus adentram, vida nova e abundante começa a surgir. Eu convido vocês a verem um pequeno vídeo que mostra justamente como acontecia essa restauração nesse deserto no Negueb, que as chuvas vão passando e depois aparece, né, o tempo da colheita, o tempo que esse deserto começa a ficar verde, não tem mais sequidão, não tem mais aquele aspecto de vida sofrida, de vida vazia, de vida seca, né? Então, assistam comigo esse vídeo e depois a gente fala mais um pouquinho. O Negueb está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negueb é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida.
Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar. Como vocês puderam ver, quando a gente olha para esse deserto, no tempo de seca, no tempo da dificuldade, no tempo onde as chuvas de bênção do Senhor não são abundantes, a gente começa a meio que perder a esperança, né? Como esse povo que estava lá naquele exílio, cativo, preso àquela situação, não podiam retornar aos seus afazeres normais, à sua vida normal que eles tinham lá na sua terra, e não viam esperança nenhuma. Os anos passaram e passaram e passaram, e eles continuavam naquela situação. E o clamor deles subiu até o Senhor, e o Senhor restaura essa sorte. Restaura essa sorte do povo de Sião. E os versículos finais, eles mostram algo muito bonito desse salmo, né? Eu vou até ler de novo. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Nesse tempo de quaresma, a gente é convidada, gente, a olhar para aquilo de tão maravilhoso que Deus já fez na nossa vida. Mesmo que a situação ao nosso redor pareça um deserto, a gente olha para todos os cantos, a gente não consegue ver uma esperança das coisas melhorarem. A gente pode confiar que Deus tem o controle de toda a situação. E assim como essa terra seca, ela anseia por água, para que as suas forças sejam renovadas, para que vida aconteça de novo, para que a gente saia dessa situação como esse povo de Israel olha para aquilo e não consegue nem imaginar, parece que eles estão sonhando que as coisas estão melhorando. Eles não conseguem nem... É como se essas torrentes do Negueb passassem, trouxessem essa nova vida e o povo falasse assim: meu, não dá para acreditar, a situação está mudando. Deus está ao nosso favor novamente. E esse povo, ele passou por tempos de dificuldade. Nós também, na nossa vida, sempre vamos passar por momentos difíceis, por momentos também de alegria. E nesses momentos de dificuldade, de sofrimento, principalmente nesse período da quaresma, a gente é convidado para olhar não apenas para o nosso sofrimento, mas para olhar alguém que sofreu e passou coisas que a gente nem poderia imaginar e nem suportar o que essa pessoa passou. O Filho de Deus passou os piores sofrimentos em nosso lugar. Grandes coisas fez esse Deus por nós, a ponto de dar a sua vida, a vida do seu Filho amado, para que a gente pudesse ter essa vida nova. Jesus Cristo é essa água viva que quer derramar abundantemente sobre a nossa vida, sobre os nossos desertos, sobre as nossas situações de sofrimento, sobre a nossa falta de esperança. E Ele quer trazer Ele quer fazer com que esse rio de água viva passe nessa terra deserta do nosso coração e dali brote vida. E a ponto das pessoas que estão à nossa volta olharem para nós e falarem assim: nossa, grandes coisas fez o Senhor por você, né? Por nós. Porque as outras pessoas vão olhar para a nossa vida e vão ver que apesar do sofrimento todo que a gente passou, que a gente tem passado,
ou que a gente ainda passa, que a gente tem um Deus muito maior do que os nossos problemas, muito maior que as nossas dificuldades. E é isso que o salmista quer mostrar aqui. Então, esses versículos finais pedem para a gente continuar confiando em Deus, apesar da situação parecer que não tem mais solução. Apesar do deserto estar na seca total e parece que não vai brotar nada do que a gente plantar ali. Ele diz para a gente, mesmo a gente semeando com lágrimas as coisas, fazendo as coisas assim com o último suspiro que a gente tem, que a gente faça isso na esperança de que Deus está olhando por nós e de que Deus está ao nosso lado. Então nós somos convidadas a continuar semeando nessa esperança, continuar fazendo coisas boas nessa esperança de que semear nesse deserto, Deus vai mandar essas chuvas abundantes no tempo certo. E as coisas que a gente semear, mesmo que for com lágrimas, nós vamos poder no momento certo, no tempo de Deus, colher frutos com muita alegria. Porque não é fácil, gente, né? Muitas de vocês talvez estejam passando por dificuldades no casamento nesse tempo de pandemia, talvez dificuldades com os filhos, principalmente pelas escolas não estarem funcionando mais, vocês têm que, além de se desdobrar, trabalhando fora, às vezes trabalhando agora, dentro de casa, né, dobrado agora, porque a bagunça fica muito mais, se prolifera muito mais dentro de casa quando tá todo mundo ali dentro, né? E ainda cuidar da educação dos filhos, né? Fazer esse papel de educadora no sentido de trazer conteúdos escolares para, né, informações e tudo mais, ensinar os filhos conteúdos de escola, né? Que às vezes não é aquilo que vocês têm facilidade de fazer, e todas as pressões, né, que vêm de fora. Não é fácil, mas mesmo assim, nessa situação, talvez você esteja chorando todas as noites no travesseiro, mas Deus, Ele traz restauração. Ele quer dar o consolo para essas pessoas que não estão mais vendo uma solução diante delas. E nesse sentido, fazer isso que o salmista fala no versículo 4 ali. Clame ao Senhor, restaura, Senhor, a nossa situação. Como essas torrentes no Negueb restauram a vida nesse deserto. Então, que a gente possa permanecer confiantes que Deus tem o controle de todas as coisas, mesmo em meio aos desertos e dificuldades que enfrentamos, porque no tempo certo Deus vai restaurar a nossa situação, vai mandar torrentes de água viva. E nessa certeza de que Deus consola os que choram, que Deus restaura a situação de deserto que a gente vive, de sofrimento e de dificuldades. E que mandará as chuvas abundantes sobre a nossa vida no tempo certo. E que a gente, mesmo agora, chorando e semeando, a gente vai ter um momento que a gente vai colher as coisas com júbilo. Então continuem perseverando firmes nessa fé em Deus. Continuem fazendo o melhor que vocês conseguirem dentro da sua família. Não deixem de praticar o bem, mesmo nessa situação difícil que a gente enfrenta, como humanidade, no mundo inteiro. Não vamos deixar de fazer o bem, porque
os frutos que a gente colhe quando a gente é fiel ao Senhor, quando a gente espera nele e quando a gente faz o bem e pratica a justiça, eles são frutos de muita alegria e eles virão no tempo certo e no tempo de Deus. Eu ainda quero orar com vocês. Vamos ter um momento de oração. Querido e bondoso Deus, Tu sabes que nesse momento que a gente enfrenta não está sendo fácil para nenhuma de nós. Restaura, ó Senhor, a nossa situação. Consola, Senhor, essas pessoas que estão passando por dificuldades, por desertos. Não só no caso dessa pandemia, Senhor, mas também no casamento, no cuidado com os filhos, talvez com familiares que têm alguma doença, Senhor, que correm mais risco de vida e que tem essa pressão para o cuidado de uma forma mais ainda profunda, pelos familiares que estão doentes em nossa casa, Senhor. Ajuda-os que eles não precisem parar no leito de um hospital, Pai amado. Tantas coisas que a gente tem para colocar diante de Ti. Também pessoas enlutadas, Senhor, que perderam entes queridos e muitas vezes não puderam nem se despedir de uma forma como gostariam. Que Tu estejas, ó Deus, consolando os que choram nesse momento e restaurando a vida de cada uma de nós que temos passado por deserto. É o que te pedimos em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Queridas, que Deus console a cada uma de vocês, que Ele esteja derramando esse rio de águas vivas, que é o amor que o seu próprio Filho derramou e demonstrou por cada uma de nós naquela cruz. Vocês são muito importantes para Deus. Vocês valem a vida do seu único Filho, que Ele não poupou em entregar por amor a vocês. Então nós temos um Deus muito grandioso, que cuida da nossa situação, que a gente possa continuar confiando e seguindo os passos que Jesus nos ensinou, que Deus derrame sobre a família de vocês o Santo Espírito Consolador e mantenedor, para que as coisas possam fluir e vocês possam também ser restauradas nas situações de dificuldade que enfrentarem daqui para frente também. Tenham uma abençoada semana e vamos todas e fiquemos na paz desse Deus maravilhoso.